Como se não bastasse tudo de horrível que a gente tá passando, né? A gente tá vivendo uma pandemia. Parece que nunca vai acabar. Parece que realmente a gente tá vivendo nos fins dos tempos, sabe? E ontem eu recebi uma notícia muito triste. Veio do meu sogro. Ele ligou pra gente meio desesperado porque um dos amigos dele mora nessa cidade vizinha aqui, que fica mais ou menos a 5 horas da onde eu moro, que chama New Brunswick, e que acabou de descobrir que existe naquela região uma doença misteriosa, né? Uma doença neurológica misteriosa que a gente não sabe a origem, não sabe o que tá acontecendo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra esclarecer um pouco algumas dúvidas que eu vi a galera na internet falando, e também porque eu não vi muito disso em outras regiões, né? Tá falando bastante aqui no Canadá, principalmente nessa região onde eu moro, que tá próxima, mas no âmbito global mesmo eu vi pouquíssimos veículos falando sobre isso, então eu falei, vou gravar um vídeo, todos os links da onde eu tirei essas informações também vão estar aqui na descrição. Mas enfim, se você é novo aqui, prazer, meu nome é Priscila, eu moro em Montreal desde 2015, eu faço faculdade de comunicação aqui na Concordia University, e aqui nesse canal eu faço conteúdo tanto sobre vida no Canadá, minha vida aqui sendo imigrante, mas também trago coisas que estão acontecendo no Canadá, notícias, coisas que não estão sendo tão faladas mundialmente, que é o exemplo desse vídeo. E se você tem vontade de vir pra cá, seja pra viajar ou pra fazer processo de imigração, aqui também tem muita dica, então já se inscreve aí pra você também não perder nenhum vídeo, beleza? Mas então, vamos ao que interessa. O que tá acontecendo em New Brunswick, aqui no Canadá? O que é essa doença misteriosa e o pouco que eu pesquisei, mas que já é assustador. Então, vamos lá. De acordo com as autoridades de saúde do Canadá, mais de 40 pessoas foram afetadas por uma doença cerebral misteriosa na província de New Brunswick, que fica mais ou menos a 5 horas da onde eu moro, como eu falei. As vítimas dessa condição neurológica relatam mudanças de comportamento, dores inexplicáveis e até alucinações. Outros casos também incluem demência, espasmos musculares, atrofia e uma série de outras complicações. Suspeitas da doença já eram encontradas há anos na província, mas as informações não ganhavam tanto destaque porque era uma quantidade de pessoas muito insignificante. O primeiro caso, para vocês terem ideia, surgiu em 2015, porém eles só confirmaram, né, que se tratava dessa doença, dessa mesma doença agora, recentemente, em 2021. E só em março desse ano que o governo fez um pronunciamento oficial sobre isso, e aí então veio a público e então as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre isso. Um dos pesquisadores da Agência de Saúde Pública do Canadá, o nome dele é Michael Cohart, disse que a causa dessa doença pode ser possivelmente alguma exposição ambiental, né, uma intoxicação adquirida através de alimentos, água, atividades profissionais, o ar, lazer, as pessoas não sabem. E lembrando vocês que eu estava em New Brunswick, tipo, sei lá, 4 meses atrás. Eu fui a trabalho e eu fiquei lá durante 2 semanas, então assim, né, preocupada. Mas ele acha isso porque a doença está localizada em locais bem específicos, sabe? Então os pesquisadores nesse momento eles só têm essa hipótese. E numa dessas matérias que eu li, né, as autoridades de saúde explicaram que há pelo menos 47 casos da doença sendo investigados nesse momento, sendo desses 47, 35 já foram confirmados e os outros são suspeitos. E desses 47 casos, 6 pessoas já faleceram. O que é importante também pontuar é que os dados dessa pesquisa mostram que ele pode atingir qualquer pessoa de qualquer idade, o que é bastante assustador. E por ser uma doença relativamente nova, as pessoas nessa cidade estão desesperadas por informação. Tem pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E os familiares até criaram grupos no Facebook, né, para continuar um acompanhando o caso do outro, porque realmente eles não sabem o que está acontecendo. O governo do Canadá tá falando pouquíssimo, né? Eles não têm muita informação. Imagino que não seja nem de propósito, é porque realmente não tem dados suficiente para falar, não, se trata disso ou daquilo, e essa forma de prevenir, essa forma de evitar, essa é a cura. As coisas estão bem, o clima tá bem pesado por aqui. E eu particularmente tô achando bem bizarro que somente mídias locais estão falando sobre isso. Acho que alguns veículos no Brasil chegaram a comentar sobre isso, mas só quem mora aqui na região de Montreal e em volta de New Brunswick tá sabendo dessa doença. No meu ponto de vista, eu acho que quanto mais pessoas souberem sobre isso, quanto mais a gente puder espalhar, né, porque às vezes isso tá acontecendo em outro lugar e a gente não tá sabendo. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Talvez, se você conhece alguém que tá na região de New Brunswick ou outras regiões do Canadá, talvez seja interessante você compartilhar esse vídeo, porque pode ser que esteja acontecendo, né, em outras partes do mundo e a gente só não sabe. Outra coisa bem assustadora que eu li foram os relatos dos familiares, né, das pessoas que tiveram essa doença ou têm essa doença, e eu vou colocar todos os links, tá, da onde eu tirei essas informações aqui na descrição do vídeo. Estão em inglês, mas se vocês quiserem ler mais a respeito, eu vou deixar tudo aí na descrição, mas são bem assustadores. Eu preciso dizer que é bem chocante, principalmente porque tá
tão perto de mim, né? Então você começa a pensar, pô, se é uma exposição ambiental, pode ser que esteja aqui, a gente ainda não sabe. Vou contar um pouquinho então pra vocês do que eu li nesses relatos. Uma dessas pessoas relata que o pai mudou completamente, tava normal, daí ele teve uma convulsão e depois disso ele começou a se comportar de forma bem agressiva, teve alucinações, teve delírios. É bem triste mesmo. E no dia 27 de abril, só agora, recentemente, o governo abriu uma página para que as pessoas conseguissem ter atualizações oficiais sobre o que está acontecendo, né? Onde estão as pesquisas. Enfim, eu vou deixar também aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem olhar. E eu vou continuar acompanhando os casos, né? Torcendo para que tudo fique bem logo. E, enfim, é muito triste tudo isso estar acontecendo, porque o governo anunciou as datas para as pessoas serem vacinadas, né? Até o fim de maio, provavelmente todos os grupos já estão vacinados. E quando a gente acha que as coisas vão melhorar, vai e acontece uma coisa assim. Então eu tô bem chocada, bem preocupada também. Faz a gente questionar bastante o porquê essas coisas estarem acontecendo agora, né? Mas tá acontecendo, então se você conhece alguém que mora nessa região ou se você conhece pessoas aqui no Canadá, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas souberem, eu acho que mais fácil do governo se sentir pressionado a passar mais informações para essas famílias, porque essas famílias estão realmente no escuro. Eles não têm informações sobre o andamento das pesquisas em relação a essa doença. E é bem louco, assim, porque pelas pesquisas que eu fiz, a doença foi descoberta em 2015, mas ela só veio a público agora. Eu achei site, na verdade, falando desde 2013, mas confirmações oficiais dizem que é 2015. Então fazem quase 6 anos que a doença existe, mas que não existia nenhum tipo de pressão pública para que isso fosse levado a sério e tal. E desde lá 2015 pode ser que essas pessoas estejam sendo afetadas, né, o pessoal dessa região de New Brunswick, e a gente não sabia. Então as pessoas estavam literalmente morando no lugar, naquela região, sem saber que talvez pudessem estar sofrendo algum tipo de intoxicação, né, que é bem bizarro mesmo. Eu acho que é outra questão que eu preciso fazer vídeo, que é a saúde pública aqui no Canadá. Apesar de ser boa na questão de... é como se fosse o SUS, né, todo mundo tem acesso e tal, a maioria das pessoas tem acesso. Se você tem status no Canadá, você pode ir pro hospital e tudo mais. Só que a questão da prevenção de doenças aqui, no meu ponto de vista, é bem precário. No Brasil, eu acho que a gente faz muitos exames preventivos, né? A gente tá sempre indo no médico, todo ano a gente faz, por exemplo, a gente mulher faz Papa Nicolau, faz outros tipos de exames pra ver se tá tudo bem, exames de sangue e tal, pra realmente estar adiantado nessa questão de pegar uma doença e ficar doente e tudo mais. E aqui no Canadá eu vejo que é muito o oposto. Eles esperam realmente as pessoas ficarem doentes para poder curar. Na minha percepção, assim, essa é uma falha muito grande. Muitas pessoas não perderiam as vidas se tivessem dado mais atenção a isso quando surgiu, mas isso em todas as áreas. Aqui no Canadá, Papa Nicolau é a cada 2 anos, se você quiser. Eles não fazem nenhum tipo de... Pelo menos eu não vejo. Pode ser que outras regiões do Canadá isso é normal, mas aqui onde eu moro é bem incomum. Eu não vejo nada de... nenhum trabalho de prevenção, assim, por exemplo, ao câncer de mama. Eu não vejo tanto igual eu via no Brasil, sabe? Na televisão, as pessoas falando pra você fazer o teste. Aqui, só pra vocês terem uma ideia, quando eu fui na nutricionista, eu quis fazer um exame de sangue pra poder, tipo, ver se tava tudo certinho, se, né, os níveis no meu sangue estavam tudo ok. E eles me perguntaram se eu tinha alguns sintomas, se eu tava passando mal pra pedir um exame de sangue. E eu expliquei que não, que era só pra prevenir, né, pra eu tentar verificar se, né, tinha alguma coisa que eu precisava melhorar na alimentação e tudo mais. E eles falaram assim, não precisa, não vai fazer. Tipo, não me permitiram fazer o exame de sangue, a não ser que eu tivesse algum motivo específico. E isso pra mim foi bem bizarro, né? Porque no Brasil você vai na nutricionista, eles mesmos pedem pra ver seu nível de vitamina D e etc. Enfim, isso é só algumas das coisas que, apesar do Canadá ser um país bom, eu acredito que tem muitas falhas nessa questão de saúde e tudo mais. E o que tá acontecendo agora em relação a New Brunswick é só um reflexo disso, no meu ponto de vista. Mas é isso, então. Obrigada se você assistiu até aqui. Se vocês quiserem continuar sabendo mais sobre esse assunto, eu vou tentar fazer mais vídeos conforme forem saindo mais notícias a respeito disso, se sai a cura ou alguma coisa nesse sentido, mas no momento é o que a gente tem de informação, foi o que eu passei pra vocês. Como eu falei, deixei todos os links de onde eu tirei essas informações aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, é só deixar aqui nos comentários e no mais, bora criar uma corrente de oração, criar uma corrente do bem aí pra essas famílias que elas realmente estão precisando nesse momento tão sombrio que a gente tá vivendo, né? Durante uma pandemia acontecer uma coisa dessa é surreal, assim, pensar que... Enfim, é muito triste, mas vamos torcer pra tudo se resolver. Eu vou ficando por aqui, infelizmente não tem um final feliz pra esse vídeo, mas vamos torcer que nos próximos meses aí eu vou fazer algum update positivo sobre isso. Um beijo
e até a próxima. Tchau!